Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 9 de maio, segunda-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 10, versículos de 1 ao 10. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará a pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus irmãos, diante deste Evangelho tão precioso para entendermos como Jesus cuida do nosso coração, queríamos partilhar aqui com vocês 2 pontos. O primeiro ponto que nós queríamos destacar aqui é a postura que Jesus deixa claro, que é aquela tida pelo pastor e a postura tida pela a ovelha. Como se disséssemos o que é que compete ao pastor e o que é que compete à ovelha. Jesus, quando vai falar desta parábola, quando se utiliza de um conhecimento de como funcionava o cuidado do pastor com as ovelhas, ele é muito preciso em nos destacar que a habilidade de condução, a capacidade de entrar pela porta, a capacidade de saber para onde se vai, o que se pretende fazer, isso são atribuições dadas ao pastor das ovelhas. E à ovelha é dada a atribuição de, conhecendo a voz do seu pastor, ela segue por onde ele vai. Ele não diz que a ovelha entra pela porta, ele não diz que a ovelha abre a porta, ele não diz que o porteiro abre a porta para a ovelha, ele diz que a porta é aberta para o pastor. E a ovelha consegue ir porque ela seguiu o pastor. Diante desse ponto, nós queremos perceber que preciosidade Jesus quis que aprendêssemos com esse exemplo tão concreto
para entender como é a pedagogia do Senhor com o meu coração, com o seu coração, diante do nosso processo de conversão. Quando nós conhecemos a pessoa de Jesus e quando nós conseguimos nos derramar diante dele e aceitar que ele seja o pastor das nossas vidas, que ele seja aquele que nos conduz pelos caminhos mais preciosos para descobrirmos aquilo que fomos criados para ser. Quando somos dóceis, quando exercitamos esse ouvido fino, esse ouvido afinado de fato, para reconhecer o que Jesus fala, como ele fala, quando ele fala, nós aprendemos e desenvolvemos uma capacidade de apenas acolher aquilo que sai da sua boca. E porque acolhemos, nós seguimos e reconhecemos aquilo que o Senhor fala, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele quer para as nossas vidas. O ponto que nós queremos realmente aqui esmiuçar diante disso é que a ovelha, quando ela se coloca como ovelha, ela tem a graça de aprender a ser conduzida. E aqui, tirando desse sentido figurado e aprofundando para o sentido mesmo da teologia, daquilo que sai do coração de Deus, para que aprendamos o que Jesus quer nos ensinar. Nós, quando acolhemos essa condição de ovelha do bom pastor, nós entendemos que a inteligência, a condução, os conselhos, os preceitos vêm do Senhor. E quando afinamos o nosso ouvido para assim sermos como ovelha, nós quebramos todos os conceitos necessários, nós realmente quebrantamos o nosso coração diante da dureza que ele vive, nós mudamos o percurso que estávamos, o jeito de ser, as manias e os hábitos, para aprendermos a afinar o nosso ouvido e viver como esta ovelha, que só consegue entrar no redil das ovelhas porque ouve a voz do bom pastor, porque conhece o timbre da sua voz, porque sabe quando ele a chama. E aqui é o ponto que nós queremos terminar essa primeira meditação. Será que temos exercitado essa condição de sermos ovelhas? Ou queremos, muitas vezes, confiando nas nossas capacidades, confiando naquilo que nós conhecemos do próprio Deus, vamos sutilmente mudando esse papel e essa condição. Ao invés de sermos ovelhas, queremos ser aqueles que vai dizer por onde ir, que vai determinar como tem que ser, de uma forma muito despretensiosa, e às vezes isso nos faz nos afastar do Senhor de verdade. Como estamos nos colocando na disposição sincera de afinar o nosso ouvido, de aprender a essa postura, essa condição de apenas acolher o que sai da boca de Jesus para entrar por onde ele vai, porque seguimos ele e não porque estamos liderando algo e não porque estamos numa posição que nos faz dizer para onde se vai. Isso aqui é muito falado, inclusive, em toda a relação que a igreja vai nos ensinando do bom pastor. E até mesmo aquele que exerce um dia um pastoreio, ele consegue testemunhar que, antes de tudo, ele só dá aquele testemunho de pastor, de bom pastor, porque ele acolhe a figura de bom pastor em Jesus. Ele repete com as suas ovelhas, se assim ele assim tiver, o que o próprio Jesus faz com ele, o que ele ensinou do Mestre. Então, nem mesmo nessa posição nós podemos nos valer desses conceitos e mudar isso, e deturpar o que é a competência da ovelha e o que é a competência do pastor. E reconhecermos de fato que somos todas ovelhas, e por isso a nossa inteligência está apenas em quebrar a dureza do nosso coração para aprendermos esse exercício de deixarmos ser conduzidos. E o segundo ponto da meditação aqui deste evangelho que queríamos destacar é que Jesus coloca nessa passagem que a ovelha, antes de
se colocar numa postura realmente de seguir a voz do seu bom pastor, ela não escuta a voz dos estranhos. E, na verdade, ela foge da voz dos estranhos. Percebe que forte Jesus falar isso para mim, para você, quando nos colocamos numa postura, numa posição de uma batalha espiritual, muitas vezes pelo processo da nossa conversão, e percebermos que tudo aquilo que não for palavra de Deus, tudo aquilo que não for a palavra de Jesus para as nossas vidas, é o inimigo querendo nos levar para fora do redil, para dispersar a nossa vida, para desintegrar o nosso coração diante do caminho de santidade, para nos fazer nos perder. E quando aprendemos a ser ovelha, nós aprendemos essa postura também das ovelhinhas. Quando tem uma voz estranha, diferente daquela que é o bom pastor, nós sequer paramos para ouvir. Nós fugimos dessa voz. E isso tem também uma meditação para nos deixar como vencemos a tentação. Sequer parar para ouvir, ver, deleitar, mas fugir da voz estranha, fugir daquilo que perturba a nossa alma, quieta a nossa alma, e esse é o ponto para identificar. Quando uma voz é estranha, ela não ressoa com um reconhecimento de algo, ela não gera uma paz que aquieta, ela vai perturbando a nossa alma. E aí nós conseguimos também aprender com o evangelho que foi lançado aqui, para também ter essa postura. A ovelha que não só ouve a voz do bom pastor, mas aquela que foge das vozes estranhas, por isso não se perde do seu bom pastor. Por isso se coloca ali sempre firme nos caminhos que ele revela, que ele lhe traz, e lhe conduz para as pastagens, e lhe conduz para os caminhos que lhe faz descansar, ficar fortalecida, ficar robusta e assim definitivamente aprender a ser conduzida. Ganha muito mais quem consegue entrar na lógica do evangelho nessas condições. Que esse evangelho então possa alcançar o meu e o seu coração a partir dessas meditações, para colocarmos uma postura sincera de aprendermos a sermos conduzidos, orientados, porque ouvimos o bom pastor e porque fugimos de toda e qualquer voz que é do estranho, que é contrária do Senhor. Que a Virgem Maria possa nos conduzir no seu coração de mãe até o fim nesses santos propósitos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.